sabe o que significa aquele livro com 7 selos que João vê ali em Apocalipse? Se você conseguir entender o significado daquele livro com 7 selos, você vai ter uma grande revelação da palavra de Deus. Você, estudioso da palavra de Deus, com esse entendimento, você vai abrir um leque de conhecimento, porque muitos não entendem o que é aquele livrinho com 7 selos. Só fala, o livrinho com 7 selos, o livrinho com 7 selos, mas você tem que saber o que ele é. Então aqui em Apocalipse 5, nós vamos ler junto, tá? Para você entender. Mas antes disso, eu quero dizer que você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Rasgando o Véu. E quem não me conhece ainda, eu sou a Cláudia Barros e hoje nós vamos ver o livro de 7 selos, que vai dar uma bênção para você sobre esse assunto. Então, queridos amigos, vamos aqui às Escrituras. Abra aí Apocalipse 5, que diz assim: E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, e vi um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Não podia nem olhar esse livro. E eu chorava muito. João chorava com aquela cena, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, e nem de ler, e nem de olhar para ele. Aí você vai entender por que João chorava, por não poder, não tem ninguém para abrir o livro. Você vai entender nesse vídeo. E disse-me um dos anciões: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviado a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantava um cântico novo, dizendo: Digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, com o teu sangue compraste para Deus e os homens todas as tribos, línguas, povos e nações. Aí você vai entender por que esse cântico é cantado daqui a pouco, porque é dito que o Senhor foi morto e com o seu sangue comprou todos os povos, línguas, nações. E para o nosso Deus e os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Olha só, irmãos. Então aqui tem muitas revelações, muitas coisas profundas. Então João, ele vê, né, um livro que naquele tempo era rolos, né? Então nós falamos livro, mas eram rolos. E esse rolo, ele tem selos fechados, porque é um documento. É um documento, se enrola e coloca selos. Esses selos que a gente vê aí, como se nos reis antigos colocava selo, e cada um tinha um selo, e eram 7 para que aquilo ficasse fechado, para não correr o risco de ser aberto por ninguém. Então 7 selos, perfeição, para que ninguém mesmo pudesse abrir. Então era um reforço perfeito para que
não fosse aberto por qualquer pessoa aquele livro. E quando João vê realmente o livro, você vê que ele chora, porque ninguém consegue abrir aquele livro, porque ele sabia o que era aquele livro, o que muitos de nós não sabemos. O que era aquele livro e o que significava o livro com os 7 selos. Por isso ele chorou. Porque esse livro, queridos irmãos, ele está nos céus e ele é entregue por aquele que está no trono, para quem vai abrir. Mas não pode ser qualquer pessoa para abrir. E os 24 anciões vão vir confortar João. Vão dizer para João: calma, calma, para de chorar, está tudo resolvido. Há alguém que pode abrir. E ele está aqui, olha lá. Aí mostra o cordeiro que foi ferido. Então ele está dizendo que para abrir aquele selo, a pessoa pagou um preço, que foi o derramar do seu sangue em forma de cordeiro. E lá na frente você vai ouvir um cântico, né, das pessoas que vão estar ali cantando. E aí você vai ouvir o cântico dos 24 anciões, que não vou falar dos 24 anciões hoje porque não dá. Então você vai ouvir o cântico dos 24 anciões, e o cântico deles é louvando porque ele pode, ele é digno de tomar o livro e abrir os selos, só ele. Por quê? Porque ele deu o seu sangue sobre todos os homens, tribo, língua, povos e nações. E aí aqui a gente vai ter que voltar no tempo para entender o porquê desse livro. E isso está lá em Gênesis. Isso está lá em Gênesis. Quando Deus cria o homem, ele cria um jardim. E ele pega esse homem e coloca no jardim e diz: te entrego esse jardim para você cuidar, para você arar. Deus entrega a Adão o jardim para que ele cuidasse. Então ele tinha o domínio sobre a terra. É como olhar para o direito, né? Existe uma casa, a pessoa pode estar ali morando naquela casa, mas ela tem o direito de posse, mas ela tem o direito de estar morando, mas ela não tem a propriedade, ela não tem o título ainda, mas ela está em posse do imóvel, mas ela não tem o título. E Deus não deu o título da terra para Adão, ele deu apenas o lugar para arar, para cuidar, ele deu apenas o jardim para que ele cuidasse do jardim, para que ele estivesse no jardim. O jardim estava sobre a autoridade de Adão, assim como todos os animais. Porém, o que acontece ali no jardim foi algo muito sério que as pessoas não conseguem perceber. Quando Adão, ele quebra o pacto, porque Deus fez um pacto com Adão. Deus é Deus de pacto e jamais ele quebra o seu pacto. Quando ele entregou a terra, quando ele entregou esse jardim a Adão, havia um pacto. Há uma árvore lá no meio do jardim que não pode ser comida, não pode ser tocada. A árvore que está lá no meio do jardim, o seu fruto tem que ficar intacto. Mas nós já sabemos o que aconteceu. Adão vai e toca naquela árvore, Eva se alimenta daquela árvore. Eles quebraram o pacto que havia sido feito. Quando eles quebram um pacto, toda aquela terra, quando eles quebram o pacto, Deus o expulsam do jardim. E Deus o expulsa do jardim, porque lá está a árvore da vida eterna, e eles não poderiam então agora tocar nessa árvore. Deus põe os querubins para tomar conta e eles são expulsos desse jardim. Mas com isso, toda a terra vai para o domínio do dragão, da antiga serpente. Ele passa a ter o domínio sobre toda essa terra. Claro, isso não é verdade, mas o próprio Jesus diz, quando ele se apresenta para Jesus, ele diz: se você se prostrar e me adorar, te darei todos os reinos que você está vendo, tudo isso será seu, basta me adorar. E aí Jesus se mantém firme e não cai igual a Adão. Mas Jesus de maneira alguma disse, não é dele. Pelo contrário, Jesus diz:
O mundo jaz o maligno, o príncipe deste mundo. Então esse mundo passou a ter um príncipe, que é a antiga serpente. Por quê? Porque o pacto de Adão foi quebrado. Só que Adão recebeu só a terra para cuidar, para manter, para estar na terra. Não recebeu o título. Por que Adão ele não recebe o título da terra? Porque o título está aqui aonde a gente falou. No versículo Apocalipse 5, seja assim: e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. E os 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e 24 anciões prostraram-se diante dele. Então, você sabe que esse livro está no meio do trono. Então, você sabe que há um trono e lá está esse título de propriedade. Então, o título de propriedade continuou nos céus. O título de propriedade continuou com o dono da terra, que é Deus. Deus não passou o título de propriedade. O título de propriedade está na mão dele. Quando ele revela, dá essa visão para João, João vai ver o dia que está no futuro, está muito próximo, né? Que esse título de propriedade vai passar para a pessoa certa. Então, o livro que nós estamos vendo, com 7 selos, na verdade é como se fosse uma escritura. Uma escritura que está nos céus, que só vai ser dada à pessoa certa. Que João chora quando ele entende que a escritura está ali, não tem ninguém para abrir os selos daquela escritura, para quebrar o selo, para revelar, para ler o que está escrito ali naquele livro, para que a terra volte para o seu verdadeiro dono, porque o verdadeiro dono é aquele que vai estar com as escrituras nas mãos. E aí, quando ele chora, ele é consolado pelos anciões, e ele vê que aquele que morreu, que é cantado pelos anciões, que tem o poder, que tem a posse, que é digno de abrir o selo, de abrir as escrituras. Então João consegue ser consolado pelos anciões, que diz, olha, ali está, ele está ali, ele é digno de abrir o selo. Calma, não chore, está tudo resolvido. A terra vai voltar para o seu verdadeiro dono. Ih, irmãos, até caiu aqui. A terra, eu fiquei tão emocionada que caiu o microfone. Então a terra vai voltar para o seu verdadeiro dono, queridos irmãos. E aí quando ele diz assim, que o sangue, que Deus é digno, porque ele derramou, ele foi morto e com seu sangue ele comprou para Deus todos os homens. Quando ele diz isso, ele comprou tudo. Ele comprou os homens. E aí o que acontece? Jesus comprou os homens. Todos os homens foram comprados pelo seu sangue. E além de ser dono de todos os homens que ele comprou, resgatou para o Pai, porque nós temos aqui a antiga serpente, mas só que ela derramou o sangue de Cristo. Quando ela derrama o sangue inocente, aqueles que vêm para debaixo do sangue inocente são comprados. Nós somos comprados porque nós escolhemos estar debaixo do sangue inocente. Então nós estamos fazendo parte disso aqui. Nós fomos comprados, então ele comprou pelo sangue. Então, quando ele compra daquele antigo dono, ele é proprietário das vidas humanas que aceitaram estar debaixo do sangue do Cordeiro. Por isso é muito importante estar debaixo do sangue do Cordeiro, porque você tem uma marca, você tem um selo de pertencimento, você pertence a Deus. Irmão, isso é muito lindo, você pertence a Deus porque ele te comprou. Você não pertence mais à antiga serpente, ao dono desse mundo. Você não pertence, ainda que você esteja aqui, você não pertence, porque você já foi comprado a um selo de pertencimento a Cristo. Então, quando está abrindo
Esses selos, queridos irmãos, está mostrando que a terra está voltando para o seu verdadeiro dono. Então, quando começa a abrir os 7 selos, são os últimos acontecimentos. Quando quebra o último selo, o 7º, acontece o mistério. Há um mistério. Qual o mistério? Todos os reinos voltam a pertencer ao nosso Senhor. Gente, está tudo muito lindo nas palavras do Senhor. Então, queridos irmãos, a terra ainda está sob o domínio do maligno. Há um príncipe. Porém, estamos caminhando aqui. João viu, Deus nos mostrou, irmão, Deus é tão maravilhoso que Ele não nos esconde. Deus é tão maravilhoso que não esconde nada de nós. A gente já sabe que o fim que vai acontecer, os reinos do mundo pertencerão a Ti, Altíssimo, digno de toda honra, de todo louvor, de toda glória, porque me comprou você com o sangue do Cordeiro. Não tenha medo, você não tem que ter medo de nada. Eu tenho medo da tribulação, eu tenho medo de passar fome, eu tenho medo das dificuldades. Não tenha medo, você tem um selo, você foi comprado pelo sangue precioso. Você sabe que é ser comprado pelos reis dos reis. Dizer para você que você vale muito, que Ele morre por você, que Ele compra você. Ele comprou você de novo. Nós pertencíamos a Ele. Mas Adão quebrou o acordo. E aí Deus perde todos. Mas aí Jesus vem e resgata de novo, comprando de novo e nos compra pelo seu sangue. Somos lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Não deixe ninguém tirar isso do seu coração. Então você é muito, muito precioso. Valor de sangue. Querido irmão, guarde isso nesses últimos dias. Fica essa palavra. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.